negócios e empreendedorismo. Pan. Ainda acredita que dá para ir longe com o seu negócio com uma equipe fraca? Nós sabemos que na nova economia, um dos preceitos é a colaboração, mas um time colaborativo, um time de talento, exige uma liderança forte, sempre exigiu, mas será que esse perfil do líder da nova economia também mudou? Como é que a gente entende um momento no mundo dos negócios ou no mundo econômico com 14 milhões de desempregados e os empresários e as lideranças dizendo que estão tendo dificuldade para contratar? E você que quer começar o ano fazendo uma movimentação de carreira, ou você que está planejando um novo caminho para a sua carreira, temas importantíssimos ligados à área de recursos humanos, liderança, capacitação, contratação e equipes de alta performance. Então nós convidamos alguém muito especial para conversar conosco sobre isso. Há mais de 20 anos à frente da FESA, a FESA que é um dos maiores escritórios de headhunting e consultoria, assessoria na área de recursos humanos do Brasil. Ele que é headhunter, mas também o CEO da FESA, Carlos Guilherme Nozé. Bem-vindo. Obrigado, Júlio. Prazer estar aqui. Muito bom ter você aqui comigo. Você viu a minha introdução, você viu que tem tema aí, né? Opa! Tem bons temas. E eu quero começar com um deles, Tá bom. que é justamente isso que parece uma dicotomia. 14 milhões de desempregados e as empresas reclamando que não conseguem contratar. Como é que não consegue contratar num mercado tão abundante de desempregados? Essa é uma questão que sempre surge, né, nas nossas conversas com os nossos clientes. E acho que aqui a gente vai ter que voltar um pouquinho no passado do nosso país. Né? Okay. Eu acho que o Brasil tem um problema estrutural de educação, quanto que a gente vem falando dessa agenda, né, educacional do nosso povo. E também uma velocidade muito maior de mudança do mercado corporativo, né? Em termos de exigir competências novas, né? Principalmente agora, tudo que aconteceu com pandemia, né? O quanto que a gente viu, né, de novas competências, novas formas de atuar, que exige, né, que o profissional se atualize. Então tudo foi muito rápido. Acho que já tinha um gap no Brasil, né, de educação e de formação de mão de obra qualificada. E com tudo que vem acontecendo com tecnologia, né, a questão de pandemia, acelerou ainda mais essa mudança por novas competências. Se eu estou entendendo, apesar de 14 milhões de desempregados, não necessariamente o perfil que a empresa está procurando está nesses 14 milhões, infelizmente. E aí tem que roubar de alguém? Tem que roubar de alguém. E aí entra o headhunter? Aí entra o headhunter. Vocês entenderam? Olha, para aqueles menos versados no nosso tema, headhunters é literalmente caçador de cabeça. É alguém que a empresa contrata para ir atrás de um profissional que tem um perfil muito específico. E o Guilherme acabou de colocar o seguinte, olha, essas competências mudaram muito, faz pandemia e tecnologia. Então, para quem está nos assistindo, quais são essas competências que mudaram mais rapidamente, que hoje são mais buscadas no executivo, na executiva e até mesmo, por que não, no empreendedor, porque muitas vezes alguém que tem uma ideia e dinheiro vai buscar você para empreender no seu negócio. Claro. Quais são essas características ou competências ou habilidades mais requeridas hoje? Tá. Tem duas muito faladas, né, hoje, que é a colaboração. Então, o quanto que essa pessoa consegue trabalhar em time e envolvendo outras áreas. Então esquece aquele modelo antigo dos departamentos isolados, onde, né, a pessoa de marketing só pensava no marketing, o financeiro só pensava no financeiro. Então, quer dizer, como que essas áreas trocam mais informação, né, trabalham juntas, trazem soluções juntas para a companhia. Então a competência de ser colaborativo, né, de saber dar e receber de outras áreas informações e conteúdos importantes para a realização do trabalho é super buscado. Tem a competência que tem falado, né, o Phygital, né, que é o como juntar o físico, né, que é o modo antigo da gente operar, com o digital. E isso vale para todas as áreas, seja, de novo, marketing, vendas, logística, enfim. E a capacidade hoje, principalmente nos níveis de liderança, da pessoa conseguir tomar decisão com menos informação. Né? Porque você não consegue mais esperar ter absoluta certeza. Nossa, eu achei que o raciocínio era o contrário, que era como tomar decisões em função de tanta informação. Você tem muito dado.
Você não tem informação e você tem menos previsibilidade. O mundo hoje está menos previsível. Né? Então, há 10 anos atrás, um executivo pegava aquele bando de informação, fazia o planejamento dele de 3, 5 anos e funcionava. Hoje não. O testar e errar e ajustar o rumo da tua empresa ou do teu negócio é muito importante. Então, você ter a tomada de decisão, muitas vezes com 70%, 80% das informações necessárias, e aqueles 20% você vai ajustando ao longo do caminho. Não dá mais para você pensar do empreendedor, né, ou do CEO, ficar aguardando, ter absoluta certeza que aquilo vai dar certo. Ou seja, então a sua capacidade de tomar decisões, sua capacidade de colaborar, mas aí não entra, principalmente nos níveis da liderança, um desafio muito grande, porque veja bem, eu sou de uma geração, aliás, uma frase horrível, né? A gente dizia assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Horrível e tal. Hoje não, hoje você tem que buscar a colaboração. Então muda o perfil, porque antigamente eu mando, você obedece, é muito mais simples do que, vem aqui, ó, ajuda a gente a fazer isso aqui. Muda esse perfil da liderança. Esse é um pré-requisito em quem te brifa para ir buscar o profissional? Sim, bastante. E acho que está caindo um pouco por terra, né? Pegando o gancho aqui dessa frase, caindo um pouco por terra aquela questão que o alto líder, né? O diretor ou o CEO não pode errar. Né? Ele pode errar. Pode. Né? E o saber, né? Aprender com o erro, né? E ajustar o teu percurso, as tuas decisões é super importante. Então, sem dúvida que o nível, aí entra um pouco no nível hierárquico, né? As empresas menos hierárquicas, e aí quebra um pouco isso que você falou também, né? Do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, tudo isso, de fato, está transformando o comportamento dos profissionais. Né? A gente, né, voltando à base inicial, as competências técnicas, elas estão mais fáceis de ser adquiridas. Né? Até o digital ajudou muito isso. Hoje você compra um curso online, você faz, enfim. Mas como desenvolver os comportamentos? Os soft skills. Os soft skills, exatamente. Então, esse é o grande desafio hoje das companhias, né? dos empreendedores, dos RHs, em desenvolver isso. E aí tem aquela outra frase, né, que ainda é válida, né, que você contrata pelo hard skills e demite pelo soft skills. Isso ainda vem acontecendo. Você sabe, Guilherme, que essa questão, por exemplo, que também é uma coisa... A gente demitia as pessoas quando elas erravam, né? E hoje, que a empresa busca inovação, busca fazer diferente, busca, por que não, a disrupção, né? Que é um estágio além da inovação, que é fazer... Porque a inovação é fazer aquilo que você não faz. A disrupção é fazer aquilo que ninguém faz. Né? Eu fico imaginando assim, quer dizer, naquela cultura que você não pode errar, na cultura da certeza, quer dizer, eu só vou naquilo que eu conheço. Não há inovação. Não. Agora nós estamos dizendo o seguinte, olha, para você mudar, para você inovar, você tem que errar. Que é o tal do Fast Cheap Learning, lá do Silicon Valley. Que você pode errar, mas tem que errar rápido e barato. Né? Mais uma grande mudança no perfil da liderança. Sem dúvida. Sem dúvida. E tem um caso curioso até dentro da própria FESA. A gente teve, no começo da pandemia, a gente conversa com muitos executivos, enfim, e aí numa dessas conversas me surgiu, né, uma ideia de uma empresa que tinha implementado o erro do mês. Então eles colocavam lá na mesa, erro do mês. O erro do mês. Como que tem legal. Algumas empresas de varejo, né, o funcionário do mês. Adorei. É o erro do mês. Com o objetivo de todo mundo aprender com aquele erro. Quer dizer, se uma pessoa errou, a outra não precisa fazer o mesmo erro. Né? Então eu comunico isso para a companhia, né, eu aprendo, faço com que todo mundo aprenda, tal. E na minha empolgação e na minha ansiedade, né, eu sou um pouco ansioso, de querer implementar isso dentro da FESA, conversei com o RH 1 hora antes de uma reunião de liderança que a gente tinha. E, a RH também topou, achou super legal. Não, vamos já falar com o time. Né? E quando eu fui comunicar, algumas pessoas entenderam como uma forma punitiva. De expor a pessoa que errou. Mas expor, não sei o quê. E eu falei, não é... Enfim, e tomou um outro rumo. A conversa falou, calma gente, vamos dar 2 passos para trás. Né? E a gente estrutura melhor o que vai ser esse programa. E aí me deu um estalo, essa reunião foi das 11 ao meio-dia, almoçando lá em casa, né, pandemia, aquela coisa toda. 1h30 da tarde eu mandei um e-mail para todo mundo, falei, primeiro erro do mês, o meu. Você apontou o seu erro. E aí quando a pessoa, aí você desarma todo mundo, né, porque você fala, se o CEO tá errando e tá assumindo o erro, não é nem questão de ele errou e não assumiu. Eu falei, o meu erro foi, na minha empolgação, eu trouxe um assunto delicado e não estruturei de uma forma correta, não me coloquei no lugar de vocês para saber como eu receberia essa mensagem. Empatia, né? Empatia.
Enfim, então aí foi engraçado porque a gente já deu um start no projeto com um erro meu, né? E aí a pessoa olha e fala, poxa, se o CEO está errando e está trazendo esse erro para todo mundo aprender, por que eu também não posso errar? Então a gente tem falado muito isso, né? O executivo, ele deixa de ter aquela capa, né, de super-homem para ser humano. Claro, e ainda mais com tudo que você colocou, inovação, agilidade, a chance de você errar é maior, mas você tem que saber. Eu tenho uma curiosidade que nas minhas conversas, eu vejo que não é só minha, então eu vou te colocar aqui. Outro dia, num encontro social, aí um colega meu, presidente de empresa, falou, ô Júlio, você não vai acreditar, fiquei 2 meses contratar uma secretária do presidente. Quando eu cheguei na reunião final, já tinha decidido, era ela tudo mais tal e tal, ela perguntou assim para mim, mas não é para trabalhar home office? Eu fiquei imaginando como é que a minha secretária vai trabalhar home office, eu preciso de alguém para me ajudar ali no dia a dia. E aí então, claro, começou uma conversa, nós éramos várias pessoas nesse ambiente, a dificuldade que hoje a liderança está tendo de trazer de volta para o escritório suas equipes, porque tudo bem, eu admito que muitas tarefas sejam possíveis ser realizadas no ambiente da casa da pessoa, elas podem até ser medidas, porque tem muita tarefa que é desempenho, né? Não sei, tá certo? Mas a questão da cultura organizacional. Como é que nós vamos criar cultura organizacional com as pessoas trabalhando remotamente e não se vendo? E essa fala de uma secretária que acaba de ser contratada, não sei depois se efetivou ou não, e fica surpresa que o trabalho não é home office, aquilo realmente me deixou assim um passo atrás nesse conceito que eu vinha discutindo, quanto pode ser home office, quanto não pode ser. Mas o aspecto maior é a questão da cultura. Entrevistando candidatos, claro que vocês trabalham mais do meio da pirâmide para cima, essa resistência existe também do meio da pirâmide? Existe sim? Existe. Em praticamente todos os nossos processos hoje, ou a empresa já proativamente fala que tem algum programa já de modelo híbrido, então aquilo, 3 vezes em casa, 2 vezes no escritório, ou vice-versa, enfim. Você diria que a maioria dos seus clientes já tem modelo híbrido? Sim, maioria sim. Não 100%, mas não 100%. A maioria sim. Alguns foram top-down, voltamos para o escritório 100% do tempo e pronto. Okay. E tem causado atrito com os funcionários. E tem perdido talentos. Perdido talentos. E no outro lado da moeda, quando a gente aborda os profissionais, os executivos, também a maior parte deles pergunta se a empresa tem alguma política de Porque eu fico imaginando, claro que eu venho do mundo corporativo pré-pandemia, né? Já sou assim meio que o dinossauro aí. Mas assim, eu fico imaginando o seguinte, como é que você vai criar uma cultura organizacional com as pessoas à distância? Vamos imaginar assim, então o Júlio fazendo a carreira, não o Júlio lá no C-Level, fazendo a carreira. Como é que eu me exponho para mostrar que eu sou o candidato bom para um determinado cargo, uma promoção, às vezes até mesmo uma movimentação lateral, né? A pessoa está cansada de finanças, ele quer ir lá para a produção, para marketing. Como é que eu faço isso conversando apenas no Zoom e às vezes nem no Zoom conversando, né? Isso não é uma dificuldade muito grande? Sem dúvida, está correto. O que a gente tem falado é, se você quer um emprego, você pode estar 100% online. Se você quer uma carreira, você tem que estar no escritório. Opa, gostei desse conceito. Né? Isso você tem falado para os candidatos? A gente tem colocado isso muito para os clientes e para os executivos. Porque tem muito disso, né? De como você aprende com outro executivo, como é que você desenvolve a tua carreira, como é que você faz, né? Esse network, não na palavra pejorativa, mas esse network interno mesmo, de se expor, de aquilo que a gente brincava, né? Poxa, tem uma vaga, tô aqui, viu? Tô aqui. Quero participar. Isso, sem dúvida, o ambiente de escritório te dá muito mais essa possibilidade e no online é mais difícil. Então, quem não é visto não é percebido. Não é lembrado. Não é lembrado, né? Eu tenho uma opinião pessoal do modelo híbrido, acho que funciona muito bem. Né? Então, parte da tua agenda, você vai estar no escritório com uma dinâmica talvez diferente, sendo um espaço muito mais de colaboração, de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento, enfim. E boa parte da tua agenda, aquele trabalho que você pode fazer sozinho ali, você pode estar no café, pode estar na tua casa. Mas você veja bem aí, Guilherme, o desafio. Nós estamos falando na era da colaboração, mas a gente coloca cada um num canto, quer dizer, as pessoas não estão juntas. Mas que é isso? Eles entram no Zoom, faz isso, faz aquilo. Não sei se é a mesma coisa, porque eu, por exemplo, quantas soluções eu encontrei no cafezinho? Muitas.
Não é? Sem dúvida. Você tem aquela coisa, a reunião para tomar café me parece menos produtiva do que o cafezinho que vira reunião. Quantas vezes, num almoço ou num happy hour, alguém colocou um ou outro tema que eu falo, puxa, mas se você sabe resolver assim, vamos testar. E você acaba decidindo. Ou até mesmo questões internas da companhia. Né? Uma visão de alguém de uma área que você não estava percebendo, né? Você na alta liderança. Então a gente fala, né? Aquela conversa de corredor, né? Aquela reunião de 3 minutos, 5 minutos, que era no corredor ou no cafezinho, ela deixou de existir. E isso vai de encontro com o que a gente acredita, que a cultura organizacional é o que se pratica dentro da empresa. Não é o que está escrito no quadro, na entrada, né? Na portaria ali na recepção da companhia. Então, de fato, tem tido esse desafio de como colocar essa cultura em prática. Complementando, né, as próprias empresas techs, né, as grandes techs, elas sofreram porque o escritório era muito da cultura delas. Verdade. Né? Aquela questão do... Né, a gente brinca das techs, a mesa de pebolinho, mesa andar de sinuca, de skate dentro do escritório. Exatamente. Exatamente. E aí, quando foi todo mundo para casa, você perde boa parte da tua essência e do que você quer como cultura organizacional. A minha experiência, aí você sabe, eu fui gestor durante mais de 30 anos, que eu continuo gestor de alguma forma, mas o que acontece? Eu sempre dividi os profissionais assim, em 2 categorias, né? Aqueles que precisam ser empurrados e aqueles que precisam ser freados. Eu sempre gostei mais daquele... Segura o cara é melhor do que ficar empurrando o cara. Eu fico imaginando que lá no ambiente de trabalho você está conseguindo ver, né, aquele profissional que precisa de apoio, que é o que eu falo, empurrar, na verdade, eu estou dizendo, precisa de apoio, precisa de estímulo, precisa de dar uma tarefa mais ousada, às vezes tem que fazer ele acreditar ou ela acreditar que ela consegue entregar aquilo, e tem aquilo que você tem que falar, ó, segura isso aí, mês que vem a gente entra nesse tema e tal. Eu fico imaginando como é que a gente faz isso à distância, né? Porque você não está efetivamente vendo o dia a dia da pessoa, que é o que você chama dos soft skills. Você não está vendo a atitude, quer dizer, a questão da energia, que a energia é uma coisa importante também, né? E isso realmente é uma das coisas que me preocupam na contratação. Porque quando você vai contratar, como você disse, a questão técnica, os currículos, vocês, headhunters, já fazem o checking da veracidade das informações, tal, já vem meio preparadinho. A questão é como é que eu entro nessas questões mais humanas, né? Você gosta de trabalhar ou não, você gosta de colaborar ou não, como é que você trata as pessoas, né? Hoje, nesse ambiente de resgate do respeito por coisas que a gente não dava tanta atenção anteriormente, olha como é importante hoje, quer dizer, como é que você vê a questão da diversidade, mais que a diversidade, você é uma pessoa inclusiva, né? Você só convida para o baile ou você dança com a pessoa, né? Então, eu fico imaginando assim, como é que vocês... headhunters, como é que vocês fazem o check-in disso para chegar na empresa mais ou menos com isso medido? Tá. Todo o processo seletivo, ele é baseado, né, a gente tenta basear no máximo de informação possível. Então, a gente divide muito bem 3 etapas do processo. Ok. Primeiro é o que o mercado chama das ferramentas de assessment, então, né, vários desses testes e provas, né, muitas delas hoje online, que você responde, e aí tem várias frentes para isso, tem ferramenta para medir alguns comportamentos, potencial de liderança, potencial de crescimento, enfim. Depois, então obviamente, são testes aplicados aos candidatos que vão te dar mais ou menos isso. Ele te dá uma boa base para isso, né, que é um teste de autoconhecimento. O próprio candidato está colocando ali, e obviamente tem metodologia para isso, para sair um pouco da avaliação dele. Depois, obviamente, os nossos consultores, né, que são muito experts naqueles segmentos e naquelas funções, então eles conseguem ter um olhar de, puxa, se esse executivo passou 5 ou 10 anos em tal tipo de empresa, já me pressupõe ou me diz que ele tem tal perfil. Ok. Né? Claro que não é tão preto no branco, mas a gente consegue ter esse tipo de sensibilidade e obviamente que durante a conversa tem todas as técnicas para a gente conseguir explorar isso. E uma parte final, que eu acho que é muito importante isso, e algumas consultorias, a FESA, né, faz bastante, que é a referência profissional, que é você ir para o mercado, né, como você colocou, a gente fala, né, do meio da pirâmide para cima. Então, assim, você tirar referências com pessoas que trabalharam com esse profissional, ex-chefes. Exato, fundamental. Porque aí você garante mesmo, né, o que é aquela pessoa na prática. Né? É quase então isso. fica aí também a dica para aqueles menos avisados, né?
Você que não se preocupa com o teu ambiente profissional, com o teu relacionamento dentro da empresa, você que muitas vezes faz a opção pelo dinheiro, em vez de fazer a opção pela carreira ou por aquilo que é certo, na hora de fazer o check-in das referências, você pode acabar tendo uma grande perda. Eu costumo dizer que só pessoas de primeira linha dão profissionais de primeira linha. Só que hoje a gente consegue checar tudo. Sim. Não só pelos instrumentos que você colocou, Guilherme, os instrumentos de assessment, a pesquisa, a experiência dos consultores dos escritórios especializados como a FESA, mas hoje também as redes sociais, né? Quer dizer, você bate o olho numa foto ali e fala, será que o meu cliente vai gostar de lidar? E é assim mesmo, você pode achar até uma coisa meio, parece até uma coisa meio, às vezes, e parece não, é meio discriminatório, você entra na rede social da pessoa e julga e tira as conclusões, mas o mercado faz assim, principalmente quando a gente fala de uma rede mais ligada a negócio como o LinkedIn. Eu não conheço ninguém que contrate, né, em qualquer nível, que não vai lá investigar o LinkedIn da pessoa, né? Sim, sim. A gente toma muito cuidado, nós, né, como consultoria, muito cuidado com redes sociais pessoais, porque ali é um pouco, né, se a pessoa quer... É um imundo dele. Se a pessoa quer, né, expor uma opinião, seja política ou da sociedade, enfim, né, a gente toma um certo cuidado para não ser discriminatório. O LinkedIn, sem dúvida, ajuda muito, né, para checar algumas informações e também um pouco disso de, putz, ele faz parte de, né, um grupo de empreendedorismo, um grupo de uma ação social, enfim. Então, quer dizer, tudo isso vai colaborando para a gente montar o que é o relatório desse profissional e se de fato ele está... Eu tive, da sua fala, você falou assim, então nossos consultores divididos lá por indústria, pelas competências e tal. Só para eu entender, quando a gente fala de um escritório grande de recursos humanos, de seleção de executivos, porque a FESA tem outras áreas, assessoria de recursos humanos, assessment, uma série de outras coisas. Mas quando a gente fala especificamente aí do recrutamento e seleção de executivos, vocês trabalham em verticais por setor, tipo varejo, tecnologia, isso por mesmo? Negócio, exato. Por negócio. Por negócio. A gente entende que para alta liderança, o profissional conhecer bastante daquele setor, daquele negócio, né, e de todo o ecossistema ali que ele atua é condição importante. Claro que acontece, por exemplo, uma troca de informação, né, e uma colaboração interna, claro. Quando por exemplo, teve uma onda, né, de varejo que queria montar os produtos financeiros de varejo. Ok. Os cartões. Aí a gente plugava o time de mercado financeiro, que conhece daquilo, varejo, com o time de varejo. Então aí a gente consegue trabalhar a quatro mãos e fazer o melhor time atender o cliente. Né, Nós tangenciamos aqui um pouquinho em diversidade e inclusão, e eu quero te fazer uma provocação que é o seguinte, né? A gente fala muito das minorias e nós reconhecemos as minorias mais visíveis, né? Mas tem uma minoria aí que, na minha opinião, talvez seja uma das mais discriminadas no mercado de trabalho, que é os 50 a mais, né? Eu fico imaginando o seguinte, quer dizer, a vida se alongou, temos expectativa de ir lá para 80. Hoje, quando alguém fala que o teu tio tem 90 anos, ninguém se surpreende mais. Normal. Não é verdade? Então, uma pessoa está com 50 anos, tem 30 anos de carreira, de experiência, se atualizou para isso, ainda vai ter financeiramente que pedalar mais 30 anos, porque a gente sabe que o nosso sistema social não protege, não dá pra... ele vai ter que pedalar, e aí nós falamos que a pessoa está velha, que ela está obsoleta. Como é que faz? Um ótimo ponto é o etarismo, né, que a gente tem falado. O etarismo. A gente montou dentro desse time de recrutamento um time só para olhar o que a gente nem chama de diversidade, a gente chama de subrepresentados. Subrepresentados, ok. Porque quando você olha no Brasil, eu vou pegar a questão dos negros, né? Você tem uma maioria negra, mas no mundo corporativo, menos. Então, não quer dizer que eles são minoria, quer dizer que eles estão subrepresentados nessa categoria. Ok. E o etarismo, você tem razão, né? A gente está evoluindo nesse tema. Eu acho que algumas empresas já vieram quebrando alguns paradigmas dos 50 a mais e olhando aquilo, né? Putz, talvez um líder com a maturidade, com a experiência, né, de um 50 a mais, para esse momento que eu tô, ele é importante, e a energia, o gás, enfim, eu tenho time para fazer isso. E foi muito por terra também, né? A gente tem dentro de casa, um dos nossos sócios tem 73, 74, e eu brinco que tem mais energia do que muita gente de 30.
É verdade. Cria grupo de WhatsApp com o cliente, é tudo digital, né? Tá nas redes sociais. E aí que ele tem 73? Okay. Ele vai continuar trabalhando até o momento que ele quiser. Sim. Então, eu acho que tem um tabu aqui, um paradigma que a gente de fato precisa Porque eu fico criar. observando, você sabe, né, Guilherme, você conhece um pouquinho também da minha história. Eu venho lá, evidentemente, da velha economia e com a montagem da Digital House eu mergulhei na nova economia, né? Quando eu falo mergulhei é porque, vamos supor, 60 professores, todos eles jovens, homens, mulheres, extremamente jovens, usando brinco, piercing, tatuagem, etc. e tal e tal. E que tem esse espírito da colaboração, da empatia, da prototipação, de lançar rápido, né? De ouvir o cliente rápido, etc. e tudo mais e tal. E aí o que acontece? Vem essa questão, aliás, aprendi uma palavra nova, né? Etariedade, você falou? Etarismo. Etarismo, né? Aprendi uma palavra nova que é o etarismo, que acho que vocês pegaram lá do aging. Isso. Do inglês, talvez, etarismo. Então vem essa questão. Mas o que eu observei, porque embora eu tenha vindo aí de 2017 para cá com a nova economia, muita gente não sabe, mas no ano 2000, nós estávamos montando aqui em São Paulo um portal de música antes de Spotify, antes de Napster, junto com a microservice. E eu já comecei a lidar, vamos dizer assim, com esse novo perfil. E aí o que eu observei é o seguinte, outubro mais ou menos de 2000, você deve lembrar, foi a debacle da internet, quebrou um monte de gente. A minha conclusão ali, uma delas foi o seguinte, esse jovem que é brilhante, faz coisa diferente, sabe programar, é mais rápido, trabalha com mais desprendimento, que é muitas qualidades, mas ele tem algumas coisas que ele não passou ainda. Ele não sabe contratar, ele não sabe demitir, ele não sabe contabilizar, ele não sabe precificar. Sem dúvida. E aí eu percebi que os negócios que fluíam era quando juntava esses dois mundos. O cabelinho grisalho, que sabe precificar, que sabe buscar cliente, né? Que sabe gerir o fluxo de caixa, que sabe buscar dinheiro. E esses jovens que sabem entregar de formas diferentes, mais rápidas e muitas vezes mais eficientes, tudo aquilo que é uma dor ou uma necessidade no mercado. Quando você conversa, faz o briefing com seus clientes, você consegue fazer esse tipo de argumentação para tentar enxergar dentro desse etarismo, né? Sim, em algumas empresas a gente consegue ter essa agenda e de quebrar esses paradigmas, né? Então a gente fala muito isso, que diversidade não é você só levantar a bandeira, né, de um gênero, raça, enfim. E não é mesmo. É você criar um ambiente onde cada pessoa possa ser quem ela é. Sim. E contribuir da forma que ela, né, que ela puder. E aí conta histórias de vida, tipo de formação, idade, tudo isso. Então, em algumas empresas a gente consegue trazer um pouco isso e no nosso pool de candidatos, trazer às vezes o profissional lá já perto dos 60 e pouco. Olha, por que não? Porque, de novo, um time de alta performance é essa combinação. Né? É um quebra-cabeça. Você juntar as peças ali e falar, putz, esse time junto vai ser ótimo. Eu faço muita analogia com futebol, né? Não adianta você ter só garoto de 17 anos, né? Ou só garoto de 17 anos craque, mas se chegar na final da Copa do Mundo, vai faltar a experiência ali de, né, botar a bola no chão, ter tranquilidade. Eu acho que o Michael Jordan que dizia o seguinte, o craque ganha jogo, o time ganha campeonato. O time ganha campeonato, exatamente. Eu concordo 100% com essa frase. Então, em algumas empresas, alguns ambientes, eles estão mais abertos a ouvir isso. Então, deixa a sua mensagem positiva. Olha, aqui um conselho de um headhunter de muitos anos, muita estrada. Para você que quer mudar a sua carreira ou quer redesenhar a sua carreira, vamos ver quais são as dicas do Guilherme para a gente encerrar em alto estilo o nosso negócio empreendedorismo na PAN deste sábado. Tá bom. Bom, primeiro de tudo, existe um otimismo de mercado muito grande. Então, acho que as empresas estão de fato olhando o crescimento econômico e isso gera, obviamente, mais oportunidades. Hoje, as ferramentas, né, de tecnologia faz com que seja muito mais fácil você ter uma avaliação tua, um autoconhecimento. Tudo começa pelo seu autoconhecimento. Aonde eu sou bom, né, aonde eu posso contribuir. E aí fazer esse match, né, de quais são as empresas que precisam. É tema muito amplo. Pessoa sempre é tema amplo, carreira sempre é tema amplo, liderança sempre é tema amplo. E aqui tentamos juntar os três com o Carlos Guilherme. Mas algumas dicas muito importantes, hein? Carlos, obrigado. Obrigado, Carlos, eu nunca sei se chama de Carlos Guilherme, é a mesma coisa que acontece comigo. Pessoal, mas é Júlio ou é Carlos? É Carlos Júlio, tá certo? E voltamos no próximo sábado com mais negócios e empreendedorismo aqui na sua TV Jovem Pan News.
negócios e empreendedorismo. PAN.